Bom dia, boa tarde, boa noite, youtubers do canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um circuito que gera bips em um intervalo de tempo. Que além do bip pode ter outras utilidades também. O que a gente tem aqui? Já o nosso conhecido flip-flop, só que não com integrado. A gente está utilizando os dois transistores. Nós temos resistores com os capacitores para fazer a contagem do tempo. Aqui nós temos o nosso amplificador, a partir de amplificação do sinal. E aqui nós temos a nossa configuração Darlington. O que vocês podem fazer? Você tem os valores dos transistores e dos resistores e dos capacitores. Aí vocês podem estar utilizando essa equação tal é igual R vezes C para determinar o momento de carga e descarga dos capacitores com os resistores. O que vocês vão precisar? Uma alimentação de 6 volts, uma chave liga e desliga, um resistor de 150 ohms, um resistor de 2 resistores de 15 kΩ, um resistor de 4,7 kΩ, um resistor de 33 kΩ, um resistor de 4,7 kΩ, um alto-falante de 8 ohms de impedância, um transistor BC558, 3 transistores BC548 e 2 capacitores eletrolíticos de 33 microfarads por 16 volts. Porque aí o tempo é dado pela carga dos capacitores. Aí vocês podem estar modificando esses valores para que o sinal, os bips saiam de um intervalo diferente. E essa parte do circuito é a parte onde tem esse capacitor cerâmico ou de poliéster de 22 nanofarads junto com o resistor de 4,7 ohms, vai promover o acoplamento e o desacoplamento para o alto-falante. Então vamos ver o circuito funcionando. Vou alimentar com 5 volts, que não vai ter problema nenhum. Aí depois eu vou mostrar, primeiro na parte sonora e depois na parte visual. E vocês puderem perceber que o som sai um pouco diferente, porque exatamente nessa parte do resistor de 150 ohms ligado com esse capacitor de 33 microfarads, vai dar um intervalo bem menor do que nessa parte de 4,7, um intervalo maior. Nessa parte de 150 ohms com 33 microfarads em relação a 4,7 ohms com 33 microfarads. Aí de novo.
deixei preparado aqui um LED para fazer a demonstração. Interliga o relé. Aqui está a parte do alto-falante. Aí vocês colocam em paralelo um diodo 1N4148, um diodo Zener. Aqui está o relé. Na parte como a gente alimenta com 5 volts, que é a parte do normalmente fechado e o normalmente aberto. Aí, como estou utilizando 5 volts, eu estou com um resistor de 330 ohms e um LED de qualquer cor para demonstração. Vamos ver o circuito funcionando. Deixa eu só tirar o alto-falante. E esse circuito é interessante se vocês precisarem acionar uma carga maior, utilize o relé, que o relé vai isolar a parte de baixa corrente com a parte de alta corrente. Aí como eu falei, aí vocês troquem o valor dos resistores e do capacitor para que vocês possam ter um intervalo diferente em relação ao circuito original. E se vocês são técnicos, estudantes e hobbyistas de eletrônica e desejam começar sua caixa de ferramentas, comprem na loja Suetoco Limitada. O que eles fabricam? Sugadores de solda em 4 modelos diferentes, as peças de reposição, os O-rings para os bicos do sugador de solda, a camisinha para proteção dos bicos, que aí, além de proteger, ele dá um fechamento meio hermético para que a solda seja sugada com um pouco mais de eficiência em relação ao bico sem o protetor. 2 modelos de suporte de ferro de solda já com a esponja vegetal, 2 modelos de suporte para carretel de solda em corpo metálico, um blister com uma esponja vegetal para limpar a ponta do ferro de solda, alicate de corte zero, peça de reposição para o perfurador. Você pode estar adquirindo em 1 unidade ou em 3 unidades com 3 matrizes de furo diferentes, cortador de placa com régua de alumínio e o riscador de corpo plástico com ponta de aço afiado, caneta para traçagem com tinta permanente para a placa de circuito impresso, um rolinho de estanho para pequenos separos, código de cores para resistores, grafite em pó, suporte para a placa, que é a terceira mão, para que a sua mão fique livre para manusear os componentes, para fazer a soldagem e dessoldagem na placa de circuito impresso, percloreto de ferro, pacote com 25 kg, indicado para indústrias e escolas, e
aqui pacotinhos menores para que vocês possam ter em casa. E sempre prepare o percloreto de ferro em ambiente ventilado, porque ele tem uma reação exotérmica e os vapores podem ser meio tóxicos para as pessoas. E preparem sempre em recipientes plásticos, porque se preparar em vasilhames metálicos, ele vai destruir em muito pouco tempo, vai corroer na realidade, né? Perfurador de placa em dois modelos diferentes. Placa padrão de circuito impresso para circuito integrado, para 2 integrados, 3 integrados, 2 modelos para um integrado. Aqui, se vocês desejarem soldar componentes adicionais em volta, aqui mais um modelinho para que vocês possam estar fazendo uma giga de testes. Placas cobreadas virgens em fenolite, tanto em simples e dupla face, em fibra de vidro também de simples e dupla face. Aí vai de acordo com o projeto de vocês. O importante, fornecemos outros tamanhos sob consulta. E aqui nós temos os kits para a confecção da placa de circuito impresso de acordo com o bolso e a necessidade de vocês. E aqui vamos pegar esse exemplo, SUIKit código CK3, laboratório para confecção de circuito impresso em estojo de madeira. O que ele contém? Placa de fenolite cobreado virgem de 5 por 10 centímetros, cortador de placa de alumínio dupla com riscador de ponta de aço afiado, caneta para traçagem, perfurador de placa de fenolite com ponta de 1 mm, percloreto de ferro para diluir em meio litro de água, vasilhame para corrosão e o manual de instruções. E se desejarem entrar em contato com a Soitoco Limitada, ferramentas para eletrônica, o endereço é na rua Ernesto Biester, 77, Jardim Cristal, São Paulo, capital. O CEP de lá é 047 77 120. O telefone de lá. O ponto de referência fica muito próximo ao Autódromo de Interlagos. O telefone fixo de lá é o 011, código de área 11 5667 5381. O celular WhatsApp, código de área 11 99525 1090. E vocês estarão conversando com a proprietária Eliana Pavanello Socami, que ela dará mais informações para vocês. E o site, pessoal, estava fora do ar por um breve momento. E quando voltar, eu avisarei aqui no canal. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.